A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a você que está aí acordando, que está iniciando as suas primeiras atividades e nesse momento você está aí querendo fazer um devocional. Eu te convido para você fazer junto comigo e no final nós vamos orar e apresentar o nosso dia ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal nesse devocional, que é tudo tem o seu tempo, uma realidade da vida. Uma grande verdade, que tudo tem um tempo, e nós vamos aprender olhando para as Escrituras Sagradas. Do meu lado direito vai aparecer o texto. O que isso significa? Significa que você pode fazer a leitura juntamente comigo da Palavra de Deus. Nós vamos ler então em Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo 14 ao 17 de início. Diz a palavra do Senhor: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. O que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu, e Deus procura de novo o que já se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eclesiastes é escrito por Salomão, num momento em que Salomão está na terceira idade, já é um ancião. Então ele tem uma perspectiva de vida já ampliada, porque ele já viveu muito, ele já analisou muitos fatos e ele já aprendeu muita coisa. E agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele então vai expressar algumas realidades da vida, mostrando para nós que tudo tem um propósito, que toda obra realizada tem uma finalidade e que Deus um dia vai julgar o ímpio e o justo das suas devidas obras. No capítulo de número 3, então, que estamos fazendo a leitura, nós podemos encontrar 5 blocos, pequenos blocos, de separações do que Salomão fala acerca dos acontecimentos que podem haver nas nossas vidas. No versículo, melhor dizendo, do capítulo 1, do capítulo 3, versículo 1, diz: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então ele faz 5 repartições. A primeira, das coisas boas às coisas ruins. A segunda, das coisas ruins às coisas boas. Terceiro, o esforço, o trabalho. O quarto, a reconstrução. E o quinto bloco fala do tempo dos sentimentos. Então nós vamos ver, são pequenos blocos que trazem grandes ensinamentos. No penúltimo bloco é algo maravilhoso e você precisa acompanhar esse vídeo até o final, principalmente no quarto bloco, onde vai falar para nós algo maravilhoso sobre reconstrução. Antes, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e vir todas as manhãs aprender conosco da Palavra de Deus. Vejamos então o versículo de número 2, que é das coisas boas às ruins. Ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então Salomão, ele mostra que existe situações na nossa vida que são das coisas boas às ruins. Momentos que começam bons, mas o seu fim às vezes é trágico, às vezes traz dissabor, às vezes traz problemas. O começo foi bom, mas o fim trouxe ali algum prejuízo, trouxe ali algum sentimento de perca. Há tempo de nascer, que é uma coisa boa, e há tempo de morrer, que é uma coisa ruim. Há tempo de plantar, que é o início, e há tempo de arrancar o que se plantou, que é a finalidade. Então, na nossa vida, colocando em lições práticas, existem coisas boas que podem terminar ruins. Mas ele também revela aqui, através do Espírito Santo, na parte 2, que é o versículo 3 e 4. Tempo de matar, olha só, e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, depois tempo de rir.
tempo de prantear e tempo de dançar. Aí ele inverte. Nesse segundo bloco, ele inverte. São coisas que aparentemente são ruins no momento, mas que vão se tornar boas daqui a algum tempo. Então, tempo de morte, mas o tempo também pode ser de cura. Um tempo aonde cai, mas existe também um tempo que depois daquela queda existe a reconstrução. Existe o tempo do choro, mas depois do choro pode ter o quê? A alegria. Existe o tempo de prantear, que é o lamento, de se lamentar, mas no final do lamento pode também haver a festa, o regozijo, a dança. Então na nossa vida também é da mesma forma. Pode haver uma coisa ruim no momento, que depois de um processo vai nos fazer rir, vai nos fazer estar edificado, vai nos fazer experimentar o milagre, vai nos fazer dançar. Mas o início pode ser algo penoso para as nossas vidas. E existe um terceiro bloco, que é o tempo de esforço, que Salomão então trabalha, que é o versículos 5 e 6, que diz: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso fala de esforço. O tempo de ajuntar pedras, o tempo de jogar pedras fora, o tempo de chamar as pessoas para o abraço, e o tempo de não desejar mais o abraço, o tempo de buscar, que fala de esforço novamente, de dedicação, e o tempo de perder, que também é esforço. Quando a gente perde, a gente sente que algo saiu de nós. Tempo de guardar, que fala de proteção, e tempo de deitar fora. E o quarto bloco que eu falei aqui para você ficar até esse momento fala do tempo de reconstrução, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Esse é o processo de reconstrução. Existe o processo de reconstrução nas nossas vidas, e nós devemos entender que esse processo ele se dá na nossa vida justamente para uma finalidade, para que a gente possa então nos edificar novamente, para que a gente possa arrumar as coisas nas nossas vidas, para que a gente possa então ter uma vida tranquila. Quinto ponto é o tempo dos sentimentos, tempo de amar e tempo de aborrecer ou de odiar, e tempo de guerra e tempo de paz. Então no coração, dentro do coração humano, existe tempos de amor e também tempos de rejeição, tempos de guerras intensas e tempos também de paz. São realidades da vida que nós precisamos aprender a administrar, para que nós possamos entender e ver qual tempo eu estou vivendo. Qual é o tempo que você está vivendo? Que tempo que você acha que você está vivendo? Se é o tempo da reconstrução, reconstrua. Se é o tempo de gerenciar os sentimentos, gerencie. Se é o tempo das coisas ruins às boas, viva este momento. E se é o tempo das coisas boas às ruins, tenha paciência quando o momento de tristeza chegar. Então nós vemos aqui que a paciência no processo é muito importante e é muito necessário. E então ele revela também no versículo 14, partindo aí para o encerramento deste devocional nesta manhã. No versículo 14 ao versículo de número 16, ele vai expressar que Deus está no comando, principalmente no versículo de número 15, que diz: o que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu, e Deus procura de novo o que já se passou. Ou seja, tudo está diante de Deus. Deus conhece o amanhã, conhece o hoje, conhece o passado. Deus conhece de antemão todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Ele conhece tudo, ele vê todas essas coisas. Mas, embora existam esses processos de dificuldade, existe o processo de reconstrução, existe o processo de perda, existe o processo da morte, existe o processo do nascimento. O interessante é que Deus estará nos observando, porque no versículo 17 diz: Deus julgará o justo e o ímpio, porque é um tempo para todo o propósito e para toda obra. Ou seja, meu querido que me assiste nesse momento, embora você possa estar passando no processo das coisas boas, das ruins, Deus está te vendo.
E se você estiver passando as questões difíceis, das ruins para as boas, Deus está te vendo. E se você estiver passando pelo processo do esforço, Deus está te vendo em qualquer processo. Deus está com você, Deus está comigo, desde que eu venha estar debaixo do temor e da obediência. Deus estará observando e nos ajudando em todas as nossas dificuldades e nos mostrando o caminho, a luz a ser seguida, para que a gente possa então passar pelos processos glorificando o nome do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra. E agora nós vamos orar, apresentando as nossas vidas e os nossos tempos diante de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor, através desse vídeo, os tempos que a gente vive, Senhor. São tempos, às vezes, de alegria, às vezes de tristeza, às vezes tempos de reconstrução, mas às vezes tempo, Deus eterno, de destruir alguma coisa. Tempo de amar, mas tempo também de aborrecer, e outras coisas que a vida nos traz, como o tempo, Senhor, de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar em cada processo, a entender cada fase, para que nós possamos glorificar o Teu nome. E se existe alguém que está assistindo esse vídeo, que esteja passando, Senhor, pelo momento de dor, que o Senhor o sustente e que o Senhor o ajude. Ó Deus, e aquele, Pai, que está passando pelo processo de alegria, que a alegria dele seja completa no Senhor. Abençoe o dia de cada um dos Teus filhos, dá livramento, Senhor. Ajuda e sustenta os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu te espero aqui amanhã. Tenha um bom dia.